o silêncio. Uma hora aqui sem todo mundo quietinho. Certamente vocês entenderam e compreenderam que o silêncio é uma bênção. O tema dessa tarde é a bênção do silêncio. Fala-se tanto no mundo, não é verdade? Reclamamos porque não falam. Não falamos daqueles que são surdos, mudos fisicamente. Referimos-nos basicamente àqueles que são surdos da alma e que são tantas vezes muito mais eloquentes pela prece, pelas bênçãos da alma que se eleva a Deus, que falar desse tema é levar mesmo a sério o que o nosso irmão acabou de dizer. Hoje ele não vai falar. Vamos ficar durante 59 minutos em silêncio mudo das palavras. Alguns já arrepiaram a alma e pediram com toda a permissão: posso sair? Porque é difícil ficar talvez 10 minutos em completo silêncio. Nos incomoda, não é verdade? Vocês já experimentaram ficar durante um largo tempo, e o largo tempo é de cada um, sem determinar pelo relógio, cronometricamente, quantos minutos vocês conseguem ficar de boca calada, de lábios fechados, e falar com a linguagem eloquente do coração? Já fizeram esse teste? Para perceber o quanto é difícil para nós nos calarmos. E no mundo em que há tanta perturbação, tanto ruído, não bastasse os ruídos que nós mesmos provocamos, tem os ruídos exteriores. Como tantas e tantas vezes durante uma palestra passa um carro em alto barulho, sons em altos decibéis, motos, um som ensurdecedor, a gente fica se perguntando: mas por que tanto ruído, por que tanto barulho? E talvez alguns de vocês consigam de uma maneira muito feliz, muito apropriada, dizer assim: falamos muito para esconder a angústia do nosso coração. E parece que é uma necessidade tão grande desse falar, que até tantas e tantas vezes ousamos dizer ao outro: você quer me deixar falar, por favor? Quando na realidade nós deveríamos tantas e tantas vezes nos colocarmos: você me permite ficar em silêncio? Um dia eu vi na universidade uma colega, diante de comentários que eram feitos, ela levantou e disse assim: vocês me dão licença e me permitem ficar em silêncio? Aquilo pulverizou todos os presentes de uma maneira não agressiva, mas de uma maneira convidativa a uma outra reflexão. E é exatamente isso que a gente percebe, que o silêncio faz falta no mundo. Mas talvez não nos referimos tanto ao silêncio da quietação, da mudez das palavras. Porque silêncio não significa ausência de palavra. O silêncio de que falamos é a ausência da balbúrdia, da gritaria, dessas agitações estertoradas, convulsionadas, agitadas. Por exemplo, vamos levar em consideração algumas coisas. Todos nós já frequentamos salões de festa, em dia de festas e etc. E vocês se perguntam: mas por que a música está tão alta se o ambiente não é tão grande? Não é verdade? O ambiente não é tão grande, as janelas estão fechadas porque está com ar condicionado.
E, no entanto, a música está no último volume. É você que quer conversar com alguém ao lado, você não consegue. Já passaram por situações assim? E você se pergunta, mas por que essa carência de gritar, de colocar uma música tão ensurdecedora? Ou certas criaturas que estão no ponto do ônibus, quando você as cumprimenta, imediatamente fazem assim, tiram o fone do ouvido. Hã? Será que precisaríamos assim viver desta maneira e desta forma? É de se perguntar. Então eu começaria, dentre tantas coisas que eu pesquisei, que poderia falar horas e horas a fio, eu começaria por este livro, um dos últimos, 2018, de Joana d'Angelis, chamado Luz nas Trevas. E é um capítulo que fala exatamente com esse tema, a bênção do silêncio. E a introdução que ela faz é exatamente isso que eu acabei de fazer consideração. Então nós vamos pular esta primeira parte, porque suficientemente já conhecemos. Na verdade, já vivemos essa realidade, dessa balbúrdia, gritaria, desassossego e etc. E ela começa dizendo assim: nunca o silêncio se fez e se faz tão necessário no mundo em que vivemos. Não apenas, ela usa um termo muito interessante, não apenas o silêncio ambiental, ou seja, o silêncio do ambiente, mas também aquele que diz respeito aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Interessante essa reflexão do silêncio ambiental e do silêncio das nossas emoções e o silêncio dos nossos sentimentos. Quando os sentimentos se põem em convulsão, é a hora desse agito de intranquilidade e de desassossego tão grande que nós nos fechamos e reclamamos, porque nossos ouvidos começam a dizer, nossa cabeça dói, como se diz, né? Há uma cefaleia terrível e precisamos novamente nos reharmonizar e nos reequilibrar, porque tocamos os sentimentos e tocamos as emoções. Por isso que as emoções curam quando elas são envolvidas nessa bênção da paz e da quietude. Vejo no pensamento de alguns irmãos aqui presentes a reflexão: mas quando as pessoas caem em desânimo, em depressão, em angústia terrível do isolamento, será que isso não seria uma outra fuga de uma realidade? Porque não querem enxergar e não querem conviver com essa realidade tão presente? Então Joana d'Angelis faz uma reflexão daquilo que nós já conhecemos, já ouvimos, que nos primórdios da era cristã, não basicamente os primeiros anos, mas já depois de 500 anos, em que o cristianismo já estava mais presente no mundo, surgiram os chamados ermitões, os chamados eremitas, que eram pessoas, indivíduos, que deliberadamente decidiam se isolar do mundo para se isolarem numa gruta, numa caverna. Para quê? Para não serem pegos de improviso e para não caírem nas tentações. Sobretudo falavam das tentações do demônio, das tentações dos vícios, das tentações da invigilância e etc. Então eles acreditavam que se isolando numa gruta, se isolando numa caverna, poderiam, chicoteando o corpo, batendo no corpo, passando necessidades da alimentação e de água, naquele jejum em alto grau, achando que a santidade viria ipso facto, ou seja, decorrente desse jejum, desse isolamento. Como se isolados do convívio das pessoas, acabavam se purificando e sendo pessoas melhores. Na realidade, era exatamente o contrário. Primeiro, porque eles não se isolavam como eles assim queriam, porque passavam a necessitar do socorro, dos alimentos
das vestimentas de outras pessoas que levavam, vez por outra, até eles os gêneros de primeira necessidade. E segundo, que as tentações não diminuíam. E que chicoteando o corpo, os pensamentos também não paravam. E que a santidade não crescia, se isolando do mundo. Então percebem, amados irmãos, que é um paradoxo. Isolar-se das pessoas para viver uma santidade, parece que vivemos exatamente o contrário. Quando que somos santos? Tem uma música. Exatamente. Quando nós, no meio das pessoas, vamos usar uma palavra católica, no meio das tentações, das provações, conseguirmos nos manter equilibrados. Aí você prova que você realmente é um cristão. Concordam todos? Observe essa reflexão e essa comparação tão interessante. Então não é o silêncio do isolamento, da quietação das palavras, dos ouvidos não ouvirem ruídos nenhum, quando na realidade eles não aquietavam, era o coração angustiado. E que, assim como interpretam mal as palavras de Jesus, quando disse ao jovem: você quer conquistar a vida eterna? Sim, mestre. Então vá, vende tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue-me. De uma maneira muito ingênua, tantas pessoas assim o fizeram. É como se você, de repente, da noite para o dia, tomasse deliberadamente a decisão: vou vender tudo que eu tenho. Não aviso ninguém da minha família. O que aconteceu? Você ficou miserável. A sua família caiu na miserabilidade. E que você e os outros passam a viver da misericórdia. Observe que a palavra misericórdia vem exatamente dessa miséria. E de cordis, em latim, que é coração. Ou seja, que o coração bondoso das outras pessoas passe a quê? A alimentar você, a assistir você, porque você vendeu tudo, deu aos pobres e passou a ter uma vida de miserabilidade do corpo, das roupas, da alimentação, mas precisando bater as portas e mendigar compaixão, piedade, alimento. Isso é cristão? Isto é ser cristão realmente? Obrigado pela resposta. Vocês nem ousam responder. Porque é se aproveitar do bem, do amor e da caridade dos outros para eu pensar egoístamente em mim. Isso é sério. Então o que aconteceu com os eremitas? Passado um tempo, perceberam que este não era o caminho. E por isso, fugindo da algazarra, das moléstias, nem sempre conseguiam a paz interior. Nem sempre. E quando nós tivermos a paz interior, é que conseguimos fazer o silêncio interno. Isso é muito importante. O que é essa paz, meus irmãos? O que é esta paz interior? Esta é a pergunta que eu faço a mim e a todos vocês. Vamos utilizar uma parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E complementando, que mente limpa e coração puro nos elevam para a paz. Mas o que é ter mente limpa? É a quietude, é a serenidade, é o equilíbrio, é você no meio daqueles que gritam, que insultam, que verbalmente ofendem, magoam e caluniam, você consegue calar-se. Quem de nós já não ouviu os mais antigos? E lembro da figura insígne de meu pai, que dizia aos adultos, e eu como criança ouvia-o dizer: nunca discuta com o ignorante. Sempre sai perdendo. Porque o ignorante que está no momento da raiva, da ira, da falta de bom senso, que equilibradamente não está em harmonia, você vai discutir, você acende exatamente o pavio diante de um barril de pólvora.
E portanto aquilo explode. Porque você pode entrar. Porque você propiciou as condições necessárias para essa explosão. Por isso que a quietude da alma lhe dá essa condição. Por isso que é preciso então fazer o quê? Aprender a viver, a conviver com os problemas que são vigentes, atuais, aqueles que estão no nosso meio. Mas, vamos pensar no sol? Penetra nos palácios, nas casas, nas choupanas, nos casebres, nas chamadas favelas, nos pântanos, nos lagos infectos, águas paradas, imundas, estagnadas, e todavia o sol penetra, deixa a luz e sai, não se contamina. Ou vocês já perceberam que o sol se contamina penetrando pântanos e lodaçais? Não, né? Pelo contrário, e consegue deixar a sua luz brilhando naquele local. É exatamente isso que nós, quando tivermos a mente limpa desses pensamentos do mal, da maldade, da injustiça, do desamor, da discórdia, das desavenças, é que conseguimos esses momentos de equilíbrio, de ponderação, para novamente nos reharmonizarmos e viver na paz. Então o Evangelho de Jesus é um hino de alegria, é um hino de louvor, mas Jesus, eloquente no seu silêncio. E talvez hoje, se alguém me perguntasse, cite um exemplo eloquente do silêncio, primeiramente citaríamos Jesus. Outros exemplos, vou citar apenas um, o Gandhi, que durante a semana, ele deliberava ter um dia da semana em que ele não falava com ninguém. E quando o convidavam para dar palestra, orientações, ele sempre se negava, porque era o dia em que ele não quebrava a sua disciplina, que era a disciplina do silêncio. Quando eu li isto, eu fiquei me perguntando, mas será que eu preciso estabelecer um dia de silêncio total? Será que é necessário? Não, meus irmãos. Estabeleça alguns minutos, alguns momentos que são úteis para você parar, para você refletir. E você já percebeu que quando você se aquieta, você começa a meditar, você começa a refletir. E aí você se aquietando, você também dá novamente o equilíbrio e a harmonia. Então vamos seguir o que Joana Danzi nos diz numa frase muito curta, muito curta. Reserva-te algum tempo para o silêncio interior e estabeleça, construa o seu deserto íntimo. Aí eu pergunto-se, mas por que este quadro de Jesus, que eu solicitei a permissão de colocá-lo, quer nos trazer de reflexão a respeito do silêncio? Era exatamente nos momentos de maior angústia, não do Cristo, mas das angústias que povoavam ao seu redor, em que ele dizia sempre, eu e o Pai somos um, e estamos em permanente comunhão. O que ele fazia? Ele se isolava, saía dessa agitação, ia para o horto, para um lugar deserto, como ele passou também os 40 dias no deserto. Se foi fisicamente, não importa, mas acredita-se que ele passou em jejum, em oração, estabelecendo a pureza do corpo para que ele se purificasse, não porque ele tinha maldade, mas necessário para se preparar para o seu messianato, para o trabalho que viria para os largos 3 anos de ensinamento. Então ele se fez no silêncio, assim como um dia convidou a Pedro, Tiago e João, venham comigo, apóstolos prediletos, Pedro, Tiago e João, seletos do Cristo, os convidou para ir ao monte. Vamos orar. Junto comigo, vamos ficar em vigília, em oração. E ele se retirou.
como esta imagem representativamente nos mostra. Quando voltou, encontrou os discípulos em profundo sono. Mas nem por breves instantes consegue se manter em vigília. Por quê? Porque o silêncio os aquietou? Não. Porque necessitavam ainda do dormir, porque ainda não estavam entendendo que esse deserto era o momento da concentração, do momento da oração. Então, quando lemos, eu não preciso nem mostrar, mas está do lado direito, esta frase, que por vê-la tantas e tantas vezes, nós a esquecemos. Essa admoestação que a gente entra, enxerga e não vê, e continuamos a conversar. Então o nosso irmão precisa, por favor, vamos manter o silêncio nesse instante, vamos nos concentrar, vamos orar. E onde surgiu esta frase? Vocês sabem? A frase apareceu atrás de Chico Xavier, quando ele fazia a psicografia. Então aparecia exatamente esta frase que dizia: o silêncio é uma prece. Eu só virei uma página para encontrar. Então estava em cima da cabeça do Chico, atrás dele, e quem olhasse para o Chico, liam esta frase: o silêncio é uma prece. Mas Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, ele cutucava, e de uma maneira muito, mas muito inteligente. E quando Emmanuel via toda aquela balbúrdia, agitação diante de Chico, o nosso irmão conheceu, né, 2 vezes o Chico Xavier, né, teve a felicidade de apertar as mãos do Chico, meu Deus. Então Emmanuel dizia: quando você não tiver uma palavra que edifique, cale a sua boca. Mas que maneira perentória, taxativa, eloquente. Se você não tiver nada para dizer de eloquente, de bom, de útil, se cale a sua boca. É tão forte como a expressão francesa. O francês, como todas as línguas, tem as expressões singulares, e que o francês fala assim: fermez la bouche, fecha a boca, cale sua boca. Mas não naquele sentido de cale sua boca de maneira agressiva, como dizemos no momento da raiva. Exatamente quando não tivermos palavras de construção, palavras do bem, palavras da luz, é que nós então vamos perceber o quão o silêncio é necessário. Tanta coisa, né, meus irmãos? E por falar-se muito, e por falar sem necessidade, é que criamos essa atmosfera de permanente conflito interior e conflito ao nosso derredor. Consta, Amélia Rodrigues, que é a cronista de Jesus, uma das médiuns, mentoras de Divaldo, numa das tantas crônicas sobre Jesus, ela fala reiteradamente que em certos momentos Jesus parava e deixava que esse silêncio as pessoas começassem a pensar. Vocês já foram a uma palestra, a uma aula, em que o palestrante, o orador, o professor, fala durante 1 hora, sem pausa? Você já percebeu que você começa a dormir? Porque aquele tom monótono de falar constantemente e repetidamente, ele cansa, ele só não boceja porque ele se agita, mas as pessoas começam a bocejar porque falam de uma maneira atabalhoada, ou seja, sem parar. Então Jesus, que era o comunicador por excelência, parava. Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Vocês conseguiram pensar nisso? E o que seria ser puro de coração? Já dissemos. É ter a paz na alma, capaz de aquietar e capaz de estabelecer essa comunhão com o Pai de uma maneira tão natural, tão tênue, tão frágil, que pode ser rompida a qualquer instante. Assim como quando você pratica a meditação, você vai perceber que à medida da sua quietude das palavras, da serenidade que você estabelece, que você consegue ouvir as batidas do seu coração. Você ouve buzinas de carro, gritos, você ouve, mas você não se importa. E é exatamente isso que nós devemos aprender com o nosso silêncio interior. Não há, meus amados irmãos, como não ouvir um grito, uma buzina estridente. Concorda? Não há. Mas há um meio de você dizer para você mesmo: eu ouvi, não tenho como. Pela graça de Deus tenho bons ouvidos e ouvi. Mas de você dizer: eu não me importo, isso não é meu, não fui eu que gritei, não fui eu que buzinei, não fui eu que alterei. E ao mesmo tempo que seu pensamento se leva para esse irmão, para essa irmã, para quem está assim, nessa carência afetiva, sossego e paz no coração, é que você estabelece, pela quietude da sua alma, a elevação com o Pai. Aí você vai dizer: puxa, agora estou começando a entender esta expressão deserto interior. Perceberam? Que não é mal. Pelo contrário, o deserto é exatamente o que nos propicia o encontro conosco, para nos estabelecer o silêncio que começa pela mente. Então nós aquietamos nossa mente. Não há como não permitir os pensamentos. Enquanto você me ouve, você foi, voltou, pensou em tantas pessoas, em tantas coisas, concordam? E você continua a olhar para mim e pensar em tantas coisas. Por quê? Porque o nosso corcel bravio, nossos cavalos bravios, que os ancestrais chamavam de macaquinhos, chamados pensamentos, que não param um minuto e ficam pulando dentro da nossa cabeça. Já desde o tempo de Buda já te dizia: controle os seus macaquinhos, segure os seus pensamentos, puxe as rédeas. Ou seja, você é dona do seu pensamento. Ou você ainda vive no momento em que o pai, mãe, irmãos, familiares, professores, governantes, enfim, outras pessoas direcionam aquilo que você deve ser e pensar e agir. Mesmo a criança, nós damos a ela, pelo livre-arbítrio que ela já tem, a diretriz, os ensinamentos, a disciplina. Todavia, a deixamos que pense. E com ela vamos construindo um outro universo da disciplina e da organização, para que ela também cresça, evolua, intelecto, moralmente, na sua escalada de ascensão para o bem, para a paz e para a luz. Não é essa a nossa tarefa de adultos? Não disse de educadores, nem de palestrantes, disse tarefa de adultos. Fazer com que as crianças também aprendam conosco, pelo exemplo, a vivenciar. Então Jesus é a prova mais viva desse ensinamento. Quando Joana d'Angelo, num belíssimo livro, pequenino, mas interessante, chamado Momentos de Esperança, ela diz: mantenha a serenidade como resultado do hábito de silenciar.
Mas o que é hábito? É aquilo que reiteradamente fazemos, repetidamente fazemos, chega um momento que se torna um hábito. Fazemos isso de uma maneira inconsciente, assim como levantar a mão, fazer um gesto, respirar, assim como orar, assim como rezar, tem que ser um hábito. Para você fazê-lo de madrugada, fazê-lo ao deitar, ao despertar, durante o dia, no momento da convulsão, no momento do desespero. Se você não criar os hábitos da prece, você não vai conseguir fazer. Então Joana d'Angeli diz assim: hábito de silenciar a futilidade e as reações negativas, e como reflexo da conquista do seu autoconhecimento. Jesus, diz ela, em silêncios homéricos são grandiosos. Em silêncios homéricos, a expressão é de Joana, a própria grandeza, enquanto Jesus, em silêncios homéricos, ensinou, falando o suficiente para a felicidade do homem. Falando o suficiente para a felicidade do homem. E ela continua, demonstrando sem palavras a própria grandeza, enquanto outros, atribulados, por muito se permitirem os excessos da palavra, vieram a perder. Então Jesus é mais uma vez o nosso exemplo. A gente fala tanto e muitas vezes não diz nada. Que frase, né? Mas tem uma parte aqui que eu acho muito interessante. Vamos estabelecer esta interpretação desta frase, que o silêncio é uma prece. Teu silêncio irá, dentro do tempo, criando vibrações harmoniosas. Veja, teu silêncio, com o tempo, irá criar vibrações, ondas tão harmoniosas a envolver os que guardam no coração a raiva, o ódio, o rancor. É que teu silêncio se transformou em prece. Então perceberam o que é o silêncio? É uma prece. São as vibrações harmoniosas, equilibradas, que nós estabelecemos. E quando nós criamos essa onda, olha, tudo é simultâneo, tudo é onda, como as frequências moduladas, né? Tudo vai em ondas. O que acontece? Nós criamos essa atmosfera e envolvemos aqueles que estão ao nosso derredor e se passam pelo cadinho da revolta, do ódio, do medo, do rancor, das dúvidas. Nós estamos criando o clima da prece é um silêncio. Porque você se elevou. Assim, silencie diante da dor, diante do desespero, diante da mágoa, que são os chamados gritos da alma. A dor, o desespero, a mágoa, as queixas, são gritos da alma. Em que nós, se estivermos em harmonia e em equilíbrio, nós conseguimos também harmonizar. Vamos estabelecer uma comparação. Alguém, de repente, onde você estiver, entra, sim, imediatamente, começa a gritar, se agitar. Você vai gritar com ele? Ou você vai se aquietar, a sua voz se acalma, você vai diminuir o tom da sua voz, e você vai elevar seu pensamento a Deus. Em coração você diz, meu Deus, envolva esse irmão, essa irmã, no equilíbrio, na paz. Observe que as pessoas começam a falar mais pausadamente, de uma maneira mais equilibrada, e você vai aquietando. É como um animal bravio, que você grita com ele, você vai criar mais raiva. Se você se acalmar, a sua sudorese começa a diminuir, as suas energias são outras, porque nós criamos energias negativas
que são chamados miasmas, e que esses miasmas, chamados energias negativas, ou vão para os pântanos, para as águas paradas, ou vão para o espaço. Por isso que quando começa a chover, leia um dia, procure lá no Google, sobre o aproveitamento da água da chuva. E você vai perceber que as 2, 3 primeiras pancadas nunca são aproveitadas. São desprezadas. Por quê? Porque são chuvas ácidas. Pelas fábricas, dos automóveis, por tudo aquilo que é mandado para o espaço. Isso é físico. Isso não é o Silvino que está dizendo. Isso é real. E assim como também, tudo aquilo que pensamos, vibramos, vai para o espaço. Goethe dizia, se você tiver uma meta, um objetivo definido e claro, o universo conspira a seu favor. Porque as ondas são andômicas também, além de sinudar, como a própria felicidade que vem, passa, você aproveita ou não aproveita. E Heródoto já dizia há 2.400 anos, você não se banha 2 vezes na mesma água do rio. Observe que tudo isso é sabedoria. Então observe também que a sua raiva, as suas palavras de ódio, suas palavras de vingança, de xingamento, são miasmas, vibrações negativas que vão para o espaço. Então quando começa a chover, nós dizemos que a chuva lave os miasmas do espaço. Então as primeiras pancadas é da hora de elevar o pensamento a Deus e dizer, essa chuva lave. Depois nós começamos a aproveitar a água filtrada, límpida, que você pode molhar as plantas, que você pode alimentar. Tantas coisas, na verdade. Porque já foram libertas desses miasmas. É muito complicado entender. Não ouvi a resposta. Fácil. Tá? Muito bom. Ainda você não entendeu, então vamos mais adiante. Não comentes o mal que se arremete contra os bons. Hoje, começamos a viver no rádio, na TV, propagandas eleitorais. Então, este é o exato momento de nós nos silenciarmos. Não durma, por favor. Acorde, desperte. Não é hora de criticar. É hora de você construir no seu universo, no seu silêncio interior, a grandeza da reflexão, da ponderação. E você não acredita ainda? Então, Joana d'Ângeles, fala-nos e faz uma comparação. Apenas silencie e prossiga, plantando em silêncio as sementes da concórdia, da paz, revestindo de luz os caminhos por onde passar. Ela continua. Eu vou ler para não perder uma vírgula. É belo por demais. Quando em teu coração se derramar o pranto, trazido pelos ventos da ingratidão e do desamor, contempla o mar violento, que ameaça a tranquilidade da praia, e depois de espancá-la, curva-se, dominado pelo abraço de pequeninos grãos de areia, que se estendem em serenidade e quietude. O mar agride a praia, e a praia abraça o mar. Será que nenhum de nós já não esteve à beira do mar? E não viu aquelas ondas violentas chegando à praia? O que acontece? Vagarosamente, os grãos de areia abraçam essas ondas, recebem, aquietam essas ondas e devolvem ao mar a quietude e a paz, e gradativamente o mar vai
voltando para ciclicamente nos envolver e nos dizer: vivemos nessa onda bravia, chicoteados por tantas ofensas, por tantas mágoas. E por que não ser um pequenino grão de areia que acalma? Se Chico era um cisco, de tão humilde que se considerava, Madre Teresa de Calcutá dizia que era um pequenino grão de areia, mas sem o meu grãozinho de areia, o mar é menor. A areia é menor. Perceberam? Então nada de pequenezes boba, de humildade tola. Você é importante. Você é grandioso. Você é mais do que aquilo que imagina ser. Se você ainda não acreditou nessa eloquência que tento lhe transmitir, para tentar demover ainda essa teimosia que está dentro do seu coração, em não acreditar que a paz é possível quando você estabelece paz, então o mundo se converte em areias tranquilas, acolhedoras diante dos mares violentos, dos mares bravios. Vamos adiante. Agora, eu gostaria de fazer 3 exemplos diante do que a sabedoria do silêncio nos proporciona. O primeiro exemplo: vamos aprender a ser como o espelho, que faz o quê? Recebe e reflete a sua energia. Bonito, não? Então, cada vez que você olhar para o espelho com raiva, coitadinho do espelho, ele vai refletir isso. Se você olhar com olhos de amor, de bondade, parecer outro você lá dentro, ele vai refletir isso. Ele não se envolve, o espelho não se envolve em emoções. Você que está nas emoções e nos sentimentos, ele apenas reflete. Primeira comparação. Segunda, seja como o universo, que diz: escute e reflita a energia sem as emoções densas e sem prejuízos. Nós mandamos para o espaço. E todavia, o espaço não nos agride. Terceiro exemplo: sejamos como a terra, que você lança tudo, pisadas, malquerenças, raivas, e a terra aceita passivamente, sem emoção, sem reações, tanto quanto o espelho, tanto quanto o universo, tanto quanto a terra. São exemplos incontestáveis que nós não temos como negar e refutar, por serem da natureza. E a doutrina espírita nos diz: a natureza não dá saltos, ou seja, ela é equilibrada, ela é cíclica, ela vai conforme deve ser. A natureza também não agride, a natureza devolve. O homem violenta a natureza, e os desequilíbrios são decorrentes de quê? Da agressão. Ela não agrediu o homem quando vieram as tempestades. Ela devolveu pela insânia, pela ganância, pela loucura do homem que a agrediu. Ela devolve, mas não tem as emoções, tem a mesma devolução, porque não dá salto. Então, na natureza nós encontramos os melhores exemplos de paz, de equilíbrio e de silêncio. Recorda, esta frase não é minha, mas é dita de uma maneira assim muito propalada em todas as religiões, sob múltiplas formas, como nas palestras profissionais, nas palestras na área de saúde, nas palestras na área de motivação. A frase é dita com todas as nuances e todas as paráfrases possíveis. Vou traduzir o que eu acabei de dizer. Ou seja, usa uma frase que é dita e começam a fazer as suas variações. Assim como a frase do Chico,
você... Mas dizem, é atribuído a pastor, é atribuído ao bispo, é atribuído a tal. Enfim, não é do Chico, é do universo, porque os nossos pensamentos não são nossos. Nós também os captamos. Nada é nosso. A natureza não cria, a natureza transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Bonito, né? Então a frase que diz é o seguinte: recorda que tudo que te incomoda nos outros, há alguma coisa que te incomoda ainda de alguém? Vamos estabelecer o laço da consciência agora? Vamos fazer um silêncio. Nem o Cristo teve coragem de pegar o violão e tocar, porque é o silêncio. Silêncio, silêncio. Há alguma coisa em outra pessoa que ainda te incomoda? Recorda que tudo que te incomoda nos outros é uma projeção de tudo que não venceu em ti mesmo. Ou seja, dizem isso, que tudo que você enxerga nos outros é porque ainda você não dominou, não venceu. Quantas vezes, nessa sua existência de 15 vezes 3, 45, mais 3 vezes, e você ainda não aprendeu, que aquilo que enxergamos nos outros é o que está em nós. E nós não gostamos do silêncio. Então o Cris, antes da palestra, diz assim: Silvino, você conhece a música O Silêncio? Procure no Google. Vocês vão ouvir, o quanto essa música nos aquieta, nos acalma e nos sensibiliza. Porque certamente o compositor, eu não sei, talvez não. Eu não reparei ali. E a gente não precisa, mas ela simboliza uma música sobre o silêncio, em italiano, il silenzio. Il silenzio. Quanta coisa vemos nos outros, porque está em nós. Então é um momento de nós pensarmos: ocupa-te de ti mesmo, não te defenda. Ocupa-te de ti mesmo, não te defenda. Pratique a arte de não falar. Pratique a arte de não falar. Progressivamente desenvolverás a arte de falar sem falar. E tua verdadeira natureza interna substituirá tua personalidade artificial, deixando aparecer a luz de teu coração e o poder da sabedoria interior. Respeita a vida dos demais e de tudo que existe no mundo. Não force, não manipule ou não controle o próximo. Não force, não manipule, não controle o outro. Vou dizer para a terceira vez para mim mesmo: não force, não manipule, não controle o teu próximo. Finalmente, converta-te em teu próprio mestre. E vou lembrar para todos nós uma frase belíssima, tem até uma música de Mei Mei. O Cris, vez por outra, canta. Quando ela, numa advertência muito linda, assim escreveu: o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. A gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O tempo é remédio. O tempo cura. Por isso, aprenda a relaxar com o silêncio.
Aprenda a estabelecer a sua paz interior. Aprende hoje com o silêncio. E não grite, porque isso não traz respeito. Aprenda que ouvir ainda é o melhor remédio do que muito falar. Gostaria de terminar com uma citação que eu achei belíssima, de Paulo Roberto. Em respeito a você, eu me calo. Em respeito a você, eu me calo. Para que você possa ouvir o seu coração, o seu interior, que quer lhe falar. Em respeito a você, eu lhe desejo um dia vitorioso. E confirmo, pelo respeito que tenho a você, porque você é muito especial.